Hoje nosso Papo 10 é com Júnior Azevedo, mais conhecido como Júnior Cabelinho. Ele que é um dos porta-vozes do partido Rede, né, que é recém-criado aqui em Itabela. Tudo bem, Júnior? Boa tarde, Alex. Boa tarde aos que me assistem. Júnior, primeiro nos apresente, né, o partido Rede. Bom, a Rede Sustentabilidade completou um ano agora, em setembro. Ele foi fundado, na verdade, dentro de um programa completamente diferente de partidos políticos. Você acabou de citar. A gente não tem presidente, a gente tem porta-vozes, sempre é um homem e uma mulher como porta-voz, são dois. Dentro da composição política partidária, no cenário atual, nós temos 4 deputados federais e um senador. E nesse um ano de existência já derrubamos o Cunha e quase derrubamos o Renan. Então é um partido extremamente programático e temos a liderança da Marina Silva, né, que é uma pessoa que hoje e sempre é uma expressão nacional. A gente sente um orgulho muito grande de estar dentro do partido que ela também nos compõe. E a nível municipal, a Rede já começou, né, a nível municipal, já agora nessas eleições, né? Isso, a gente teve uma candidatura da Rose Honorato para vereadora. E a Rede, ela não é um partido de massa, ela é um partido de base. A gente tem uma preocupação muito grande com as pessoas que são convidadas a compor a Rede, tanto que no partido aqui em Itabela a gente não deve ter nem uns 40 filiados ainda, porque existe todo um programa, todo um processo de maturação para as pessoas ingressarem no partido. O partido, ele qualifica, ele treina, ele explica o que é fazer política. É diferente dos partidos que vêm com exatamente, um formulário. Não é aquele negócio que preenche aqui, seu nome aqui e você acaba sendo candidato. Daí muitas vezes o partido tem 5 mil filiados, sai candidato a vereador, tem 30 votos. Na Costa do Descobrimento só foi fundada a Rede em Porto Seguro e Itabela ainda, para você ver como existe um critério muito grande na fundação. A gente precisa realmente avaliar profundamente quem são as pessoas que querem ingressar no partido. E hoje o partido aqui em Itabela, inclusive na minha pessoa, está sendo indicado para fazer parte da composição estadual, que a gente chama de ELO, que é a direção estadual do partido lá em Salvador. E voltando ao assunto, o que foi manchetes em todos os sites essa semana foi justamente uma carta que você enviou ao prefeito Luciano Francisqueto. Explique para nossos internautas realmente o motivo que te motivou a mandar esse documento para o prefeito e o que o partido pensou para enviar essa carta. Inicialmente a gente compôs, né, o programa político do Luciano para as eleições de 2016 e ao ser vitorioso imaginamos e continuamos a imaginar que quem ganhou não foi Luciano, mas foi um coletivo. Só que essa situação de coletivo ainda não está muito claro, pelo menos para a gente ainda não está muito claro qual é o papel que a Rede vai ou não vai fazer dentro de um governo. E especula-se, fala-se muito aí nas ruas e nos bastidores, assim, ninguém deu nenhuma secretaria para o partido, enfim. Não é isso que nós pontuamos. O que a gente quer, e a carta vem muito a dizer sobre isso, o que a gente quer, na verdade, a gente quer fazer políticas públicas com ou sem cargos. O cargo é apenas uma questão formal. Nós não queremos secretaria, não queremos indicar, e para poder oficializar essa situação, visto que o prefeito, depois de eleito ainda, nós não tivemos uma oportunidade de sentar com calma e conversar sobre isso, a carta veio simplesmente a reafirmar isso. Olha, nós não queremos cargos, sei que o prefeito está preocupado, o prefeito eleito está preocupado com a administração que ele vai assumir, muitas dívidas, muitos problemas, uma folha de pagamento inchada. Então a gente deixa claro, olha, você tem esses problemas, não vamos ser nós que vamos gerar mais. Agora, sabemos também que folha de pagamento e enxugamento da máquina administrativa é um dos problemas que Itabela tem. Tem corrupção, tem desvio de recursos, tem apadrinhamentos. Então, assim, o prefeito tem que ter uma atenção especial com todos esses pontos. O que a gente estava ali naquela carta dizendo é o seguinte: a gente não vai ser um peso na administração. Agora, queremos ser ouvidos, queremos fazer parte da administração, e se por acaso ele entender que é relevante que a gente o faça, nós estamos prontos para ajudar na administração. Segundo bloco do Papo 10, aqui recebendo hoje Júnior Azevedo, ele que é porta-voz do partido Rede de Sustentabilidade, e vamos continuar nosso bate-papo. Ele falou agora há pouco já referente à carta
que ele enviou ao prefeito Luciano Francisqueto, e agora eu vou saber da opinião dele referente ao que ele já viu referente à equipe de governo que foi montada. Tem várias pessoas ligadas a diversos partidos, como você já falou, a rede não faz parte desse primeiro escalão, não foi feito parte, mas houve algum convite, houve alguma aproximação referente a isso, e o que você achou desses secretariados que foi montado aí para essa administração? Bom, convite à rede não houve, e é uma das coisas que a gente fica assim extremamente tranquilo em dizer que não nos preocupa em estar fazendo parte do primeiro escalão. E não foi motivo da carta também, né? E não foi motivo da carta. A gente só quis deixar pontuado que se há necessidade de enxugamento da máquina e se há preocupação por parte do prefeito com relação a diversas pessoas que estão ali no dia a dia dele pedindo empregos, não vai ser nós que vamos ser um fardo na administração. Então esse é o principal objetivo daquela carta. Quanto à escolha do secretariado, eu vejo assim, na verdade é uma moeda com dois lados. É um secretariado de pessoas inexperientes, que nunca ocuparam cargos públicos, muitos deles ainda jovens. Quando eu digo jovens, são pessoas assim com menos de 30 anos ou coisa parecida, e que tem um desafio muito grande pela frente, porque a gestão pública, muitas pessoas confundem isso, e a gestão pública é completamente diferente de você ter uma empresa. Uma empresa, você vê um empregado que de repente não lhe está adequadamente atendendo, você demite. No serviço público não tem isso. Porque também tem a questão política também. Também, né? E tem, se o seu carro está sujo e você vai levar para um lavador, no serviço público você tem que ter licitação. Para trocar o pneu você tem que licitar, isso demora, isso não é uma coisa que você faz um passe de mágica. Então, a administração ela vai necessariamente ter que passar por um aprendizado. Por outro lado, o fato de não ter ninguém com experiência na vivência de uma gestão pública também tem os seus benefícios, não tem os vícios, né? Você vê aí um governo que termina agora totalmente fracassado, corrupto, que tinha até pessoas de bem dentro da gestão lá no seu secretariado, mas todos respingados de sujeira, ainda que não sejam diretamente responsáveis pelo desmando, mas uma nódoa no currículo dessas pessoas. Quando você tem um secretariado que não tem esses vícios, que ainda não se acostumou a sentar na cadeira, ligar o ar-condicionado e pedir cafezinho, você também tem um pessoal realmente interessado em fazer a coisa acontecer. Particularmente, eu acho que o secretariado do Luciano, ele tem esse perfil. São pessoas que eu acho que vão se empenhar em fazer um bom governo. Eles merecem sim, tanto o Luciano quanto o seu secretariado, um voto de confiança, ainda que a gente entenda que gostaríamos também de ter sido consultados em relação ao nome, muitas vezes para ratificar, outras vezes para melhor entender algumas escolhas, né? Porque a gente sabe muito bem que vou citar aqui um exemplo da Secretaria de Ação Social, ao qual a esposa de Luciano está sendo nomeada agora. Ela seguramente não tem experiência para ocupar aquele cargo, mas tem provavelmente muito mais gás, muito mais vontade de fazer a coisa dar certa do que muitas outras pessoas com experiência. E que vem nesse histórico ou de que vem até ocupando. Então, assim, ela naturalmente vai precisar de alguém que lhe dê um suporte ali para poder fazer uma gestão, porque uma coisa é assistencialismo, aquele negócio que você pega ali uma pessoa, um mendigo, uma criança de rua e ajuda. Outra coisa é você fazer programas de assistência social. Programas de assistência social, captar recursos, elaborar projetos, não é uma coisa simples. Não é uma coisa que você faz... Amador. Não é para amador. Então eu acho que ele vai ter um desafio muito grande. Naturalmente, a gestão por si só, pelo fracasso do atual prefeito, pelos desmandos que a administração atual deixa, ele vai ter um desafio muito grande. Acho que o secretariado dele tem vontade de acertar, mas a inexperiência ainda vai pesar um pouco nesses pelo menos 6 primeiros meses da administração. Ficou arranhada essa relação com o governo após essa carta? Como é que você vê essa... O que eu penso, inclusive ele até já fez um contato recente aí após essa carta, o que eu penso é assim, olha, Luciano, preste atenção, você ganhou com um grupo, você não ganhou sozinho. Se você quiser ser aplaudido
ou vaiado pelas suas decisões sozinho, boa viagem. Se você quiser compartilhar suas decisões, acertos e erros com um grupo, estamos aqui. Os convites para conversar, a gente está aqui à disposição. Inclusive fui pessoalmente com ele, né, na sua fazenda, na sua residência, justamente para um diálogo, que esse diálogo agora está faltando, né? Eu diria que, assim, falhas. Eu não posso dizer que tenha sido alguma coisa premeditada, entendeu? Mas, assim, quando você não é convidado nem para a diplomação do prefeito que você ajudou a eleger, as falhas começam a ficar visíveis, né? Um convite não pode ser feito via Facebook. Tudo bem, não precisa chegar lá e entregar pessoalmente. Mas, olha, tô sendo diplomado quinta-feira, tal. Seria muito bom se você pudesse estar presente. Essas coisinhas, elas fazem uma diferença muito grande na administração e no dia a dia das relações pessoais. Então eu acho que a gente deixa pontuado nessa carta aí, acorda, companheiro, estamos aqui, a gestão não vai ser fácil, inclusive com a gente, não vai ser fácil. Presta atenção que você tem que fazer boas escolhas durante 4 anos. Agora você fez uma observação muito interessante, referente que eles estão batendo muito na tecla do enxugar a máquina, o funcionarismo público, mas nós sabemos que há grandes desvios de verbas justamente em licitações, em empresa de transporte escolar, em empresas da empresa pública. O que se parece é que muitas empresas de fundo quintal podem vir para essas licitações. Como é que você vê isso, justamente empresas talvez ligadas a um determinado grupo A ou grupo B? Como é que você vê essa questão dessas empresas que com certeza demonstra o grande problema da gestão pública? Se você me perguntasse como prefeito como eu agiria com relação a esse tipo de comportamento, aí já é uma opinião pessoal. Eu faria o seguinte: no primeiro dia de governo, eu colocaria nos sites, carros de som, etc. Estou abrindo licitação para o transporte escolar, estou abrindo licitação para a merenda escolar, estou abrindo licitação para tudo. Tragam suas propostas e que vença a que tiver melhor qualificado e estruturado. Né? Você, por exemplo, se apresenta como um responsável pelo transporte escolar e você só tem uma Kombi, pressupõe que você vai ter que contratar no espaço de 30 dias inúmeros outros veículos. Imagina-se que você tenha um orçamento, pelo menos mínimo, para poder bancar 1 ou 2 meses enquanto o processo licitatório acontece, as contratações são viabilizadas. Lembre-se, quem está falando de serviço público, o repasse aconteça, a gente não está falando de empresa privada, eu não posso pegar e fazer meu cheque e lidar, eu tenho que passar todo esse processo. Então eu acho que a maneira mais transparente que ele pode dar é abrir esse leque para todos. E faz um contrato que, se for 6 meses, passível de ser prorrogado ou coisa parecida, chama a Câmara de Vereadores e fala assim: estou fazendo a maneira mais transparente possível. Empresas que vierem do Rio Grande do Sul ou empresas que tiverem de tabela, que se qualifiquem para ganhar. Você entrou num contexto muito interessante, que a gente observa muito eles falando assim, alguns secretários falando assim: não, tem que contratar as pessoas de tabela, tem que ser empresas de tabela. Mas se aqui não tiver empresas justamente com toda essa estrutura, né, como é que fica? Então é complicado essa questão. Não é, porque quando você vai fazer, vamos colocar aqui essa questão do transporte escolar. Você acha que uma empresa, hipoteticamente lá do Rio Grande do Sul, ganhou a licitação, ela vai trazer ônibus do Rio Grande do Sul para cá? Ela vai contratar aqui. Pode ser um NAP, pode ser em Tamaraju, ela vai contratar aqui. Você acha que ela vai chamar pessoas de Porto de Salvador para ser motorista? Então, assim, 90% dessa contratação vai se dar aqui. Entendeu? Então, eu acho que a preocupação de poder gerar emprego e renda, etc., ela deve também ter um pouco de bom senso, porque, infelizmente, os dirigentes dessas empresas, que é o que ganham mais, né, eles não moram em tabela. Ou o cara da Smart mora em tabela. Essas empresas, elas atuam, a própria merenda escolar. Você acha que alguém compra pão em Salvador para trazer para cá? Compra na padaria daqui. Então essas coisas elas vão acontecer aqui dentro. Não é uma preocupação que o prefeito deveria ter. O que ele deve ter é o seguinte: qual é o menor preço? Você tem estrutura? Me prove que você tem estrutura para atender essa demanda
de transporte, de alimentação, de seja lá o que for. Direitos trabalhistas, né? Sim, agora carteira de trabalho a gente vai fazer aqui, porque no final das contas, se o prefeito não repassa, aí a empresa realmente vai quebrar. Agora, se o prefeito passa e a empresa não paga, aí alguma coisa muito irregular está acontecendo, né? E a gente precisa ficar atento para que as pessoas não sejam prejudicadas. Nós falamos muito do poder executivo, agora vamos falar um pouco do legislativo. Como é que você viu essa mudança aí na Câmara de Vereadores e qual a sua expectativa, não só como um representante de um partido, mas também como cidadão? Olha, foi novamente, mais uma vez, a população de Itabela fez uma mudança significativa. Se não me falha a memória, são 7 novos vereadores, né? Que teve Gordo, que foi reeleito, Alencar, Reinaldo, Tio Pedro e Tio Pedro. 4 de 11. Então a gente teve 7 novos vereadores. Na legislatura passada foram 6. Novamente a prefeitura, tudo bem que tem a esposa do secretário do Lúcio, mas enfim, é um nome novo. Um nome novo. Então, novamente a população de Itabela falou assim: olha, eu quero um novo prefeito e eu quero uma nova Câmara. Qual foi o problema da Câmara anterior? Se corrompeu e ficou sobre o guarda-chuva do atual prefeito. Eu não consigo enxergar que essa atual Câmara repita esse mesmo erro. Eu não consigo vislumbrar que eles sejam tão tontos que não consigam enxergar que eles precisam ter uma independência, logicamente sem querer prejudicar o prefeito se não houver necessidade de fazer maiores fiscalizações, mas fiscalizar o prefeito, apurar essas licitações que a gente está conversando agora e fazer o papel do vereador. Se o prefeito entrar naquela seara de querer pagar o mensalinho, como aconteceu na legislação passada, estaremos correndo um sério risco de termos novamente uma legislação fracassada. Porque no momento que eu te dou R$5 de propina, eu fico dependente de você o resto do mandato e vice-versa. Você vai ficar me pedindo o tempo todo a propina e eu vou ter que ficar dando o tempo todo porque eu já fiz o primeiro ato falho da administração. Voltando à Câmara de Vereadores, vai vir aí a eleição para presidente. Nós temos aí 4 vereadores reeleitos, inclusive alguns já foram presidentes de Câmara, como o Globo, várias vezes, e os novatos. Você acha que nesse momento é importante ter um vereador que já tem uma experiência na Câmara, seja lá que tipo de experiência, ou pegar uma pessoa totalmente verde para ser um presidente de Câmara? Como é que você vê? Olha, quando você é sério, quando você quer fazer uma coisa séria, a sua inexperiência é um pequeno percalço. Se um vereador recém-eleito, que nunca teve uma legislatura, ele de repente optar por querer ser o presidente da Câmara e ele realmente querer empreender uma gestão séria, não vai ser a sua inexperiência que vai lhe fazer um mau presidente. Dos 4 nomes que foram reeleitos, eu preferiria que fosse um novato, porque os outros 4 têm o mesmo vício de legislações passadas e principalmente essa última, que foi um fracasso total e eles foram omissos. Então vamos aventurar um nome novo. O pior que pode acontecer é ficar igual ao que foi no passado. Espero que isso não aconteça. Você, além, lógico, de ser uma pessoa muito ligada às questões ambientais, inclusive trabalha na área ambiental, como é que você viu os nomes referentes à Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura? O Ednardo, no meio ambiente, é um cara capaz, qualificado. Vejo com muito bons olhos a indicação dele como secretário de Meio Ambiente. Acho que o Gil também é uma pessoa qualificada, tem uma experiência, não especificamente como produtor, mas na área de insumos e vendas ligadas à questão da agropecuária. São pessoas que são próximas do prefeito, na verdade o secretariado dele todo são pessoas próximas da campanha dele, inclusive, como estiveram juntos no dia a dia. Acho que merecem sim serem avaliados. Seu perfil, eu diria que os qualifica para ocupar a secretaria. Só desejo que, primeiro, que eles tenham autonomia. Muitas vezes isso parece ser uma coisa sem muita importância, mas quando você está na frente da secretaria e você não consegue, por exemplo, colocar um projeto para tocar porque não tem recurso,
você acaba ficando alijado de poder fazer muita coisa. Você acaba se cansando com o passar do tempo. Eu vejo o secretariado como assim, com dois olhares. Por exemplo, tem algumas pessoas, espero que não seja isso que aconteça no secretariado, Luciano, que ele assume a cadeira, ele quer o carro. Não satisfeito com o carro, ele quer o motorista, quer o combustível e quer tudo aquilo que por acaso ele achar que seja importante, que é uma televisão dessa, que é uma câmera, para poder trabalhar. E eu vi uma entrevista do Jaime Lerner. Jaime Lerner é um urbanista, inclusive foi prefeito de Curitiba. Ele falou assim: se você quer criatividade no seu secretariado, corte o orçamento, que aí o cara tem que se virar com muito pouco, entendeu? Então acho que é isso que falta no secretariado. Eu estava hoje conversando, nem lembro mais com quem. Eu fui diretor de meio ambiente no governo de Dino Pereira durante não chegou nem a ser 2 anos. Daí eu fiquei assim, poxa, eu achava que não fiz nada lá na diretoria, mas eu deixei a lei de meio ambiente que existe hoje, deixei o conselho de meio ambiente que funciona hoje, deixei o fundo municipal de meio ambiente, ia criar um parque municipal ali na área que é a CEPLAC, fiz um workshop. Então assim, sem recurso nenhum. Então assim, todos aqueles que me sucederam tiveram oportunidade, não sei se tiveram recurso ou não, mas tiveram oportunidade e não deixaram muito legado na área de meio ambiente. Então eu vejo que se as pessoas, o secretariado tiver autonomia e boa vontade de querer fazer, vontade de querer mostrar um serviço diferente, eles têm uma oportunidade de ouro para fazer isso aí agora. E sem dúvida, você também participou também, você também é ligado à imprensa, à comunicação, né? Você já foi colunista de alguns sites, você já teve um programa de rádio, questão de opinião, né? A gente fez esse programa juntos. Como é que você vê a questão da imprensa hoje em Itabela? Pós-eleição aí, nesses últimos 2 meses, eu tenho percebido um vácuo muito grande. Não sei se por questões realmente de não ter a notícia, mas assim, na área política. Tenho percebido assim que os sites, eles quando noticiam, é a questão de um secretário que foi nomeado. Não está muito a fundo, né? Sabe, um mês de dezembro, por exemplo, o atual prefeito está recebendo lá o recurso de 5 milhões e tanto. Onde foi parar esse dinheiro? Onde está? Porque você não vê mais nada acontecendo na prefeitura. Quer dizer, nunca viu, né? Mas agora... Então, eu acho que, de uma certa maneira, a imprensa também está esperando fato novo. E fato novo é a posse. Eu acho que a vida não para esperando o prefeito entrar. Acho que a gente precisa reavaliar, talvez, uma das funções que a secretaria, ou melhor, que a imprensa poderia estar fazendo nesse momento qual foi o legado que o ex-prefeito está deixando. Eu vi algumas matérias assim que ele prometeu uma reforma no colégio, no mercado municipal, não sei o que lá e tal. Isso é importante, porque isso mostra que a gente tem que parar de acreditar nos contos de fadas. Então, eu acho que o papel da imprensa mais importante agora é mostrar que nem sempre aquilo que as pessoas entendem como sendo relevante dentro de uma campanha política, que é a mentira, tá aí a Dilma que não deixa nos faltar aí a respeito disso, a mentira não constrói um bom projeto político, né? Então, acho que esse é o nosso legado. Infelizmente, o mundo da internet faz com que a gente diminua o tempo, né, para os vídeos. Que o assunto tem diversos assuntos aí. Iremos ter a oportunidade de conversar com outras oportunidades com o Júnior. Júnior, fique à vontade para falar com a comunidade de Itabela, com as pessoas ligadas também ao partido. Fique à vontade. Não, agradecer essa oportunidade. É a primeira vez que eu falo com o Facebook. É uma experiência diferente, né? A gente não tem ainda essa vivência, né, de falar nesse mundo... que na verdade a gente vive todo dia lá no WhatsApp, no Facebook, mas não tem essa vivência. Mas é uma situação gratificante. Desejamos a todos um ótimo Natal, um feliz 2017, que a administração pública realmente esteja voltada e preocupada com o cidadão. O Luciano tem o meu voto de confiança. Acho que ele tem vontade sim de acertar. Precisa fazer uns pequenos reparos na sua condução, mas não tenho nenhuma fala que o desabone, e torcer para que a gente possa ter uma cidade melhor de se viver a partir de agora.
O nosso Papo 10 hoje foi com Júnior Azevedo, ele que é um dos porta-vozes do partido Rede. Então, aguardem que em breve, durante a semana, teremos mais entrevistas.